Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com a diretora executiva de Digital e Inovação da CNN Brasil, Alexandra Mendonça. Seja bem-vinda. Ai, um prazer estar aqui. Tô muito animada, hein? Vamos lá. Ale, você veio da área da comunicação e agora está na área da inovação, tecnologia, que é super apaixonante. E a curiosidade da comunicação, eu vejo que é um negócio que te picou lá atrás e levou sua carreira para frente. Me fala como você entrou nessa jornada de ir para techs, trabalhar com big techs, mudar, fazer essa transição. Como você começou tudo? Você sabe que eu estava refletindo sobre isso, não até para gravar o podcast, mas para uma outra narrativa aí que eu estava trabalhando aí da minha história. E a verdade é que eu sempre tive, em todos os lugares que eu passei por alguns, não foram tão poucos, eu sempre tive nessa, sabe aquele lugar onde você brilha mais, onde você, né, sente que você está com a sua potência? Eram em lugares e que não necessariamente era o core. Então, assim, como não é o core, naturalmente você está num processo de inovação, você está criando algo que ninguém fez, ou você está trabalhando num business que ainda ninguém aposta, ou que ainda é só uma aposta. Então, em todas as minhas trajetórias, nos meus ciclos, eu meio que sempre tive nesse lugar, mesmo quando eu não estava, teoricamente, com um chapéu explícito ali, escrito inovação. Por exemplo, quando eu estava na Abril, né, eu fui trabalhar na Abril, nos tempos áureos, os mais jovens talvez não saibam, né, os um pouquinho mais de idade vão lembrar, né? Eu cheguei numa editora Abril em que a gente tinha a revista Veja, a revista Exame, né? Então, assim, imagina, era um peso. E eu fui trabalhar com internet nessa época lá. O Google estava chegando, a Meta estava chegando no Brasil. E eles sentiam muito medo da internet ou não? Sim, eu lembro que eu cresci muito rápido ali na Abril, porque eu estava justamente nesse processo, assim. Eu cheguei numa área nova que a gente precisava olhar, nem todo mundo queria olhar, né, de fato. Tinha uma questão muito relacionada com o business model, com o modelo mesmo de negócio, que até depois de 15 anos voltei agora na minha posição atual, e a gente ainda tem algumas discussões nesse sentido, né, que é isso, e aí tinha, assim, resistências. Eu lembro de diretorias falando, essa internet, essa não vai dar digital. nada. E no final do dia, eu sempre tive, de alguma forma, né, olhando para a tecnologia, mesmo em lugares em que a inovação não era o core. Mas eu sempre gosto disso, de chegar em lugares onde eu possa construir algo e que tenha sempre algo que ainda vai se transformar, sabe? O Retail Media foi assim, né? Agora na CNN a gente está com um monte de projetos que são muito assim. Então você vê que isso foi meio que muito natural, nunca foi pensado, não foi orgânico. É orgânico da minha natureza, assim, eu gosto dessa coisa do intraempreendedorismo que está relacionado com a inovação, né? E tem uma coisa que meus times que já trabalharam comigo sabem, quando alguém vem e me fala assim, cara, a gente não tem nenhum benchmark, não sei, e eu falo, nossa, que legal, a gente, ninguém, sério, que você pesquisou muito lá fora, ninguém tá fazendo isso. Cara, eu não achei nada muito profundo, digo, incrível, vamos trabalhar com isso, né? Quando eu fiz a movimentação da Abril para o Mercado Livre, para trabalhar publicidade e e-commerce, não existia Retail Media, né? A gente pode falar depois mais, mas não era Você só entrava e comprava. Assim, você tava num marketplace, né? Ainda, o Mercado Livre ainda era 2013 isso. Quando eu fui tocar publicidade, que era outro bicho, né? Era o bicho da mídia dentro do negócio de e-commerce. Todo mundo falou, mas o que é isso? Eu falei, cara, a gente, né, tem uma oportunidade aqui, né? E mesmo pensa numa empresa como o Mercado Livre. Eu não era o core. A minha área não era core, né? Era ads, ou seja, era inovação dentro de um lugar de inovação. Até no próprio Google, né? As big techs, né? Normalmente na América Latina, as áreas mais centrais são áreas de vendas, né? São vendas. Quando eu fui para o Google, eu fui trabalhar com Product Partnerships, parcerias de produto, ou seja, né, um relacionamento direto com os PMs, com as áreas de engenharia para trazer inovação. Muda um pouco a perspectiva, né? Porque você está falando de criação de produtos, uma empresa que é super tecnológica, tem muitos dados, funciona muito
bem, você fala, cara, o Google é dono do mundo, né? E aí você fala, cara, eu vou inovar dentro do Google, já é um negócio que fala, que é isso, né? Que pancada é essa que eu tô tomando de tudo que é lado, né? Adorei. Eu acho que o Google, assim, né, aí a gente entrou numa trajetória diferente, porque, de fato, eu fui trabalhar para Google Shopping, né, que é um dos produtos do Google, né, acho que um dos principais produtos. E tá muito relacionado, né, Pra gente entender que produto é esse, quando você faz a pesquisa, aparece, compra aqui, é esse daí, né? O sabe quando você pesquisa no Google? Exatamente. Essa esteirinha né? é o Google Esses Shopping. produtos ali com... Ele não é tão claro assim que você tá entrando nesse produto, né? Isso é louco. Não tem tanta clareza, né? O que é o Gmail, o Google Maps é muito claro, todo mundo sabe o que é o Google Maps. Né? O Search como natureza também, o Ads também. O Google Shopping é isso. E aí, assim, você vê que eu fiquei um tempo lá trabalhando para trazer essas inovações, né? Para, de fato, colocar o Brasil e a América Latina no roadmap de trazer as inovações. E aí, óbvio, né? Tem esse desafio de talvez você provar, né, a inovação da sua região. Né? Aí acaba sendo um desafio regional, né? Muito interessante também, foi maravilhoso e tal. E aprendi muito, e agora eu fui na NRF esse ano, né? Que é a feira de retail. É a retail, a principal feira de retail. Apesar de estar na mídia, né? Eu tô sempre conectando esses universos. Eu acho que isso tem muito a ver também com inovação, né? Você não tá presa a um universo só, né? A mistura das indústrias, né? Então, eu bebo da indústria da mídia, que é uma indústria, né? Onde eu acabei me formando, né? Mas aí eu fui para a indústria do e-commerce e fiquei muito tempo no varejo ali, no e-commerce, né? E aí misturei os dois, retail media, né? Que virou, enfim, né? O negócio do momento. Virou um negócio, né? Mas lá atrás não era, então eu fiz esse mix, assim. E tive essa oportunidade de liderar essa vanguarda no mercado brasileiro, ali para o mercado de publicidade, de marketing, né? E aí depois, quando você vai, né? Vai no ambiente de Big Tech, né? Também você vai misturando, aí você traz a tecnologia, né, na fonte. Agora, por exemplo, eu lidero um time de tecnologia, um time de engenharia, de produto, no mercado da mídia. Então, acho que essa mistura, ela é muito legal. E aí, quando eu estava na NRF, inclusive, o Sundar lançou, né, o UCP lá, né, toda a inovação do Google Shopping, né, acontecendo agora, e eu acho que aí entra a inteligência artificial que acelerou muito esse processo, né? Quando eu estava no Google, a gente estava começando isso, né? Então, acelerou muito esse processo. Então, eu acho que é uma mistura de tudo e eu acho que não tem, assim, Douglas, um negócio muito preso, né? A gente, como profissional, né? A gente não tá, eu sou na caixinha, né? Eu gosto muito de transitar. O que eu mais gosto é ser ponte, eu brinco. Ponte de tecnologia para negócios. Porque você tá numa cadeira só tech, você não fala a língua de negócios. E acontece muito isso, né? Não dá. De não estar conectado com vendas, nada. Tem um baita de um produto, mas não serve pra nada, né? Você não sabe tá go-to-marketing, Exato, você não sabe. Né? Acontece isso muito em startup, né? E eu... apaixonado pela solução, em vez Exatamente. de conectar com a dor real ali, estudar o cliente, fazer o fluxo direito. Saber vender. Saber vender. Né? Então, acho que esse é um diferencial, assim, se você for ver. Eu brinco, eu tenho que hoje sentar, e ao longo da minha carreira eu fui aprendendo, né? Ainda tô aprendendo, né? Que isso a gente aprende eterno. Mas você tem que sentar e conversar com o seu desenvolvedor, o cara que coda, que daqui a pouco já vai ser uma AI, talvez, mas ainda vai ter um fator humano. E talvez no mesmo dia você vai sentar com o seu board para falar para ele o que você está fazendo vai se traduzir lá na ponta em receita, em negócio. Eu acho que até os devs daqui a pouco começam a sentar também nas mesas com o board. Pra um entender a linguagem do outro ali, o negócio ser mais fluxo. Eu acho que a gente tem alguns profissionais, e aí acho que a gente tá falando não é o aqui. dev raiz que tá ali na frente codando, mas o cara que já tem um quê de liderança, um pouco de mercado, e fala, pô, olha o que tem de coisas novas que a gente pode fazer aqui emergente, o que você tá vendo, board, aí de oportunidades no mercado que eu posso te ajudar? Eu acho que esse link, né, que você falou dessa ponte construída, são cara. Raras às vezes que acontece. É ponte. Eu acho que eu fui direcionando a minha trajetória para essas oportunidades, assim, e foi legal, porque aí eu fui experimentando, né? Então eu tô sempre buscando coisas novas, né? Então ali quando eu tava na Abril, do início, né?
Poxa, eu cheguei para trabalhar com internet, todo mundo falava internet. Nós estamos aqui com as revistas, né? Muito bem posicionadas. Milhões e milhões de assinantes. Milhões de assinantes. Entregando porta a porta. Você que tá ouvindo aqui nem sabe o que é o porta a porta. Você não sabe o que é um talvez porta a porta. Você não saiba. A logística que é isso, cara. Talvez você não saiba o que era também, né? Vamos falar. Era muito gostoso você pegar uma revista. Era. Toda semana. Né? Eu lembro que eu cheguei... Era muito incrível. Você esperava por essa notícia. Então, assim, quando fomos lá, assim, cara, né, mudou e vai se transformar. E eu acho que agora a gente tá vendo uma outra transformação. Se a gente sair um pouco ali do retail media e indo para o mundo do consumo publisher. Da informação de publisher, é uma outra transformação. Não sei se as pessoas vão clicar em sites, né? Talvez as AIs, elas vão cumprir um papel agente, né? Que é o que eu brinquei. Eu fui lá na NRF, mas na verdade está tudo conectado, né? Os agentes talvez vão... a informação pela informação, só pelo saber, os agentes vão cumprir esse papel. Você não vai precisar talvez entrar em lugar nenhum, né? Você vai programar. E na hora que você começa mas a ver talvez notícias, você queira saber mais profundidade. Aí o jornalismo ganha um novo papel. Né? E aí que tá um perigo, né? Porque tem muito jornalista já usando IA para gerar conteúdo também para ajudar ele ali, e essa profundidade também tá se perdendo. Aí você fala, cara, não é aí. Não é aí, calma, não é aí não é caminho, aí. Não é o caminho. E aí você fala de IA agêntica, né? A gente fala, cara, o que é isso? Para quem não tá ouvindo a gente. Imagina que você tem um prompt, e aí você deu um comando. Agora o agente, ele faz esse comando sozinho, você só fala, ó, tem essas tasks aqui, se vira, negão. E nessa, não sei se você viu essa semana, o Moltbot, que virou o agente, assistente pessoal favorito do momento, eles criando redes sociais deles, conversando entre eles, comprando coisas, cara, é uma maluquice dessa, assim. Então, a gente tá num momento muita coisa nova acontecendo muito rápido, assim, tá difícil de acompanhar. Eu acho que, assim, tem muito hype, né, que a gente sempre tem, né... olhar, não sei, você deve ser assim, a gente se apaixona um pouco, né, pela inovação e quer experimentar e tal, então às vezes, né, tem um hype de ver o que vai de fato. Eu acho que os agentes não é um hype, eu acho que eles vão transformar a nossa relação com a jornada da compra, com a jornada do consumo da informação, com as nossas jornadas em geral. Porque o agente eu vejo como uma evolução da automação. Porque a gente já está acostumado a fazer várias automações, só que agora você tem um outro serzinho aqui que tem uma inteligência mais fluida nessa automação. Assim. E não só mais fluida, como ela é mais... Ela chega ao ponto de te recomendar, né? Ela pode até tomar decisões para você. Porque dependendo do que ela, né, te orientar, ela já está até tomando a decisão. À medida que você vai, quanto mais você treina ela, mais ela vai entendendo você, né? E esse é um ciclo. Mas aí, falando dessa inovação, eu não sei se você viu, saiu uma outra startup de... essa foi ótima. Eu vi num grupo meu. Ela é uma startup de agentes, e aí eles contratam um humano. Você viu? Eu vi isso, cara. Skynet. Skynet. Exterminador do Futuro, volta lá. Arnold Schwarzenegger. Ele contrata o humano. O humano pra ajudar nesse final ali, né? No final da tomada de decisão. Então, assim, cara, é esse mundo que a gente tá agora. Então, assim, todo mundo no final do dia, de alguma forma, né, vai se envolver com algum aspecto da inovação, né? Mas eu acho que também tem a parte, assim, do dia a dia, né? Falando um pouco mais do mundo corporativo e pensando nas empresas, né? Que a gente, enfim, que eu passei, que, né, estou agora. Tem muito também do fazer diferente, né? Às vezes, dos tipos de inovações, né? Às vezes você tem uma inovação que você está simplesmente fazendo algo incremental, mas não tem problema. Tá bom também. Tá inovando do mesmo jeito. Né? Às vezes você está fazendo uma inovação de um mesmo produto, mas está atuando no mercado completamente diferente, né? Um cliente diferente, né? Às vezes você vai, sim, criar um produto a partir de tecnologia, né? Para um novo mercado, que aí a gente fala, né? Até um spin-off, uma outra empresa, outro negócio. Exato. Mas eu acho que a inovação, ela passa por tecnologia, né? E é muito bom, né? Quando ela passa, porque se passa por tecnologia, ela escala, né? Que é outro conceito que eu gosto bastante, assim, de aplicar e de vivenciar. Acho que tem a coisa da vivência, de ver, né, aqueles números
subindo, né, de forma vezes 10, exponencial. Vezes 20, vezes 100, É muito vezes legal. 1000. Mas tem isso também, essas inovações que a gente tem no dia a dia, que às vezes a gente talvez não dê a devida importância, talvez às vezes não tenha o glamour, mas não tem aqui um desenvolvedor criando um código para mim, então não é uma inovação. Né? Se você está gerando uma receita incremental, se você está gerando, né, um incremento às vezes de produtividade, se você está atendendo talvez o seu cliente final melhor, né, o seu usuário final está vendo algum tipo de valor, né? Tem várias coisas que a gente agora, né, na CNN mesmo, que é publisher, que era um outro bicho, né? De novo, outro negócio. Às vezes você está pensando no seu usuário. Publisher, né? A gente tá falando de jornalismo, né? O jornalismo passa por um momento, assim, muito crítico, né? O que é fazer jornalismo? Onde estão as notícias? Como as pessoas consomem as notícias? O que é verdade ou não? Acho que é o grande X da questão nesse momento. Ainda mais com IA. É que você vê umas notícias e fala, cara, não é possível. Não é possível que isso é real, assim. Você fala, não é possível. De onde veio essa fonte? E aí você vê até próprios jornalistas entrando nesse perigo de tipo, cara, de onde veio isso? E aí o papel muito forte do jornalista é chegar, cara, tem que mostrar para a população que isso é real. Então não é o seu primeiro. Eu lembro lá atrás das conversas que eu tive no início do embrionário da CNN, era, cara, a gente não é a empresa que vai dar o breaking news primeiro. A gente quer ser assertivo, né? Eu espero que eles tenham continuado com isso. Eu imagino que sim, que é o DNA da CNN. É o DNA. Acho que você trouxe, assim, esse movimento que eu falo, né, do consumo da informação. De novo, né, eu empresto do varejo, empresto do retail media. A questão, a lógica da jornada, né, que é como as pessoas consomem informação, né, como elas transformaram a forma que elas consomem um produto, elas também transformaram a forma como a gente consome informação. E assim, eu acho que o publisher, né, esse publisher mais tradicional, né, que tem ali uma marca, né, de muita credibilidade, né, a gente fala muito de credibilidade, né, um legado, uma responsabilidade, né, muito grande. Ainda mais esse ano agora, um ano de eleições, é um ano, né, super complexo. Então, assim, existe uma credibilidade muito grande, né, e uma responsabilidade de você, né, colocar essa informação e aí diversifica aonde, né? Pode ser na TV, pode ser no site, no portal, pode ser no YouTube, pode ser nas nossas redes sociais. E newsletters também, que é um negócio que vem crescendo. Que também vem crescendo. As nossas redes sociais, esse número a gente pode falar, elas têm atingido uma média de agora, janeiro foi uma loucura, 1,6 bilhões de impactos. Views, pessoas consumindo. São quantos perfis? A gente tem 9 perfis. E você vê o TikTok política, é enorme. TikTok, política. Ou seja, a Z, né, que talvez, né, tenha uma concentração, não só, acho que o TikTok está muito democrático também. Mas aí a gente quebra todos os estereótipos, eu falo. Porque as pessoas querem consumir informação, elas querem se informar de verdade, elas querem saber sobre política, sobre economia, né? Elas querem saber também sobre esportes, também sobre entretenimento, também sobre outros assuntos que a gente cobre, mas elas querem consumir isso, talvez nas redes sociais, nessas plataformas, porque é rápido. Faz parte do consumo ali. Já tá rápido, ali. tá ali. E aí, acho que o publisher tradicional, ele cumpre um papel muito importante, né? Porque quando você vê uma notícia no TikTok da CNN, pode ter certeza que ela foi absolutamente checada, duplo checada, né? A gente tem mais de 600 jornalistas trabalhando ali na Avenida Paulista para que isso, não só na Avenida Paulista, mas, né, nos outros estúdios também, para que isso seja verdade. Facts first, né? Então, acho que esse papel de publisher, ele ganha uma responsabilidade, de fato, muito grande. A inteligência artificial, ela tem que ser usada numa forma de melhorar a produtividade, né? Da gente ter ali análise de dados. Tem uma série a gente tem mais ou menos umas 8 iniciativas correndo paralelas de AI dentro da CNN. Legal. Né, muitas para suportar o jornalismo nesse processo, mas toda a informação que está lá sempre vai ter um olhar humano hoje. A gente não abriu mão disso. Claro, a gente tem o desafio, né, de estar ali num real time, né, né, mas eu acho que com certeza primeiro vai ser a checagem dos fatos. E, obviamente, essa distribuição nas redes sociais. Eu acredito, quando eu cheguei e vi ali, a gente tinha um ouro, né, que precisava ser talvez só mais bem explorado e mais mostrado, que são os consumos. É uma loucura as nossas plataformas. O YouTube também, a gente tem um papel muito ali
protagonista, né? De estar ali, de estar, de fato, né, contribuindo com isso. Claro que o maior desafio é o modelo de negócio. É isso que eu né? ia falar, né? Porque, beleza, Que a os distribuição, publishers ainda estão... você tinha um canal, né? Você tinha a TV paga. Aí você monetizava aquela TV paga ali com assinaturas, que é meio que o modelo da revista, né? Você tinha assinaturas. Aí, cresço com anúncios. Beleza, minha receita tá aqui. Eu tenho uma grande circulação, eu falo para esse cara que eu tenho dados, ganho com assinatura, ganho com anúncios. Beleza, esse modelo ele foi evoluindo, mas a raiz dele continua quase que a mesma. Até as conversas com IA, quando você vê a OpenAI falando que vai ter ads no ChatGPT, é meio que a mesma lógica. Eu tenho um tanto volume de gente acessando a plataforma, tem X valor, tem os assinantes, compra assinatura e você vende ads. Esse modelo, cara, a gente não conseguiu sair muito dele ainda. Você trouxe um exemplo maravilhoso. A OpenAI. A OpenAI tá fazendo a mesma coisa. A empresa mais inovadora que a gente tá vendo no momento. E uma coisa que eu até postei ontem no LinkedIn, eles não vão abrir os dados pro anunciante. Que eu achei isso uma coisa... Falei, por que não, cara? Não faz sentido. Ou eles não sabem como distribuir isso e como que eles vão fazer esse workflow, ou tem alguma coisa obscura que tá acontecendo que a gente não tá vendo nesse mercado de IA. Imagina você como anunciante, você não ter atribuição num negócio que pode ter muita atribuição. O modelo de negócio, você tá perfeito, assim, né? Correto, porque no final do dia é isso, né? A Pay TV, né? A gente vem, obviamente, né? A gente não é segredo, né? O modelo Pay TV, como ele era por si só, ele vem caindo, né? Então, assim, acho que o fator é, a CNN, tá, né? Desde o início decidiu estar aberta no YouTube, né? Então, a gente tem um papel ali de democratização ali, né? Eu sempre conto uma história que eu gosto muito, que me contaram, não foi comigo diretamente, mas falando com taxistas, um taxista perguntou assim, mas a CNN tá na TV também? Porque ele vê no YouTube, porque ele vê no Instagram. Ela tá? Tá onde que ela tá na TV? Porque se a pessoa tá só assinando um streaming, né? Ou se ela tá lá com a Fast TV, ela entra lá, já tá o aplicativo do YouTube, ou às vezes o da própria CNN, dependendo da parceria com a TV que a gente tem. Então já tem isso, né? Assim, tá ali na TV, mas no final é o YouTube. Então acho que tem isso já muito bem posto. Esse tal do Omnichannel ajuda muito nisso, nessa distribuição toda. Total, mas eu acho que o desafio é o modelo de negócio, porque ele ainda é muito pautado em duas vertentes, que é a que você falou, ou publicidade ou assinatura. E aí o modelo de assinaturas também, a gente vê ali a mídia impressa, né? Se você pegar benchmarks globais, quase não tem, né? Não tem muito pouco. Um dos motivos que eu fui para a NRF foi porque eu participei de um evento de publishers global ano passado, e aí eu fiquei com uma sensação assim, foi ótimo, o evento sempre é bom, né? A gente tá respirando e convivendo com publishers de todos os lugares do mundo. Mas você vê que não tinha muita fórmula, assim, as pessoas estavam ainda achando, porque, né, vai brigar com os parceiros? Não adianta, você tem que ser parceiro, óbvio, né, você vai ter que olhar sobre uma perspectiva que aí eu acho que está muito mais próxima do varejo e do e-commerce, né, que é olhar sobre a perspectiva dos seus próprios dados, né, você ter um data lake, que é um dos projetos que a gente fez, eu tenho um data lake gigantesco com milhões de nomes, o que eu faço com isso? O publisher não estava pensando nisso, está pensando agora, desde o ano passado. Está atrasado. Porque aí você passa a olhar os seus dados, hoje ele acabou sendo fundacional para todas as suas iniciativas de inteligência artificial, né? E aí dali você começa a pensar, então eu tenho um usuário final, eu tenho uma lógica talvez um pouco mais B2C para o meu usuário. O que eu posso, né, investir nele? Eu posso trazer uma relação mais próxima com ele, eu posso investir em CRM, eu posso talvez aí sim pensar em produtos que ele venha a possivelmente assinar, porque a gente sabe que customizados. A cultura do brasileiro não é assinar, né? Quando eu cheguei, o pessoal falou, não, Ale, não, ninguém vai fechar nada aqui, porque você fecha, dá 5 minutos, tem um print circulando no WhatsApp. Né? Fato, não é? Fora os blockers todos que o pessoal tira paywall e a experiência é ruim, né? Então, assim, não é o caminho que a gente escolheu, assim, acho que a gente foi num caminho de olhar para dados, olhar para essa experiência do usuário, olhar para como é que é essa jornada e a partir daí você trabalhar produtos, né, com a lógica da tecnologia,
né? E que, obviamente, a informação, né, tá pautando tudo isso. Mas tudo isso eu trago muito, não do mercado de publishers. Por isso que eu fui na NRF. Do retail. É do mercado de retail. Tech. Quando você fala, né, de dados, assim, a gente vê, né, quando a gente fala de grandes publishers, principalmente lá fora, que eu acho que eles têm mais contato com o Vale do Silício, alguma coisa do tipo, você vê já grandes negociações de Washington Post, New York Times, com grandes operadoras de IA. Aí você fala, cara... Pobre do Washington Post, né? Sofreu um... Não, baita ataque. Né? Um layoff gigante, né? Mas todos eles estão sofrendo porque o custo só aumenta e a receita só diminui. Porque o anunciante, ele quer ir pra onde? Quer ir no Instagram, quer ir pro... essa conta que não fecha. Pro próprio Google. Ele não tá mais anunciando no site. Que o cara não tá mais acessando o site. E se ele acessa, tem um monte de banner. A experiência também de site não tá mais tão legal como ela era. Aí você vai pro aplicativo, beleza. Quem que instala o aplicativo? Ele instala uma vez, faz a assinatura, depois ficou pesado o celular, ele deleta qualquer coisa sem seu WhatsApp, né? Aplicativo também, no comportamento do brasileiro, ele não é uma coisa que vai pra frente, porque é um peso que você tem no celular. Se acabou seus dados ali, acabou seu espaço, você deleta o aplicativo. Quando você fala de venda de dados, você tem um data lake desse, você vê que isso é uma grande oportunidade, você vê que além de criar produtos, pode gerar receita com parcerias com grandes empresas dessas? Sim, acho que é um caminho, mas você tem que tem que ser bem estratégico, assim, eu acho que nessa decisão. Porque dados ainda é o seu maior ativo. Sim. Algumas pessoas falam, não é mais... É porque ele é fundacional para sua IA, né? Se você for desenvolver iniciativas de inteligência artificial, se você não tiver uma base de dados, você não começou, né? Então, assim, eu acho que ele é o seu maior ativo. Então, você tem que, acho que, olhar para ele com um cuidado, assim, estratégico mesmo, muito grande. E aí, pegando o que você conversa falando, né, dos players, né? Eu nem acho, assim, que os publishers estão, assim... Se dando bem. Tão, assim, à frente, assim, né? Eu acho que, você tem o New York Times, que eu acho que foi para o modelo de assinaturas, mas por quê? Porque criou subprodutos, né? Então, se você olhar, a grande fonte, né? Eles estão com mais ou menos quase 6 milhões de assinantes. Então, estão fazendo, né, uma receita bem considerável. Mas muito focado, eles lançaram grandes produtos para games e para culinária. E eles têm uma vantagem competitiva que é o inglês, né? Eu imagino que desses 6 milhões, metade seja de fora dos Estados Unidos. Mas você vê assim, né? Olha, eles ampliaram, né? Eles saíram só do hard news. Então, eles foram para subprodutos. Eu acho que eles são um grande case. Um outro case que eu gosto bastante, que eu visitei, foi o Financial Times. Porque aí eles foram no nicho e eles foram com profundidade. Então, eles têm eles não são americanos, mas eles têm, acho que mais de 50% de assinantes nos Estados Unidos. E aí eles foram pro nicho inglês. E aí eles foram pros nichos... Eu não lembro qual que é desses ingleses grandes, assim. Não sei se não... japonês. Pelo menos algum investidor era japonês, mas whatever. Eu vou lembrar daqui a pouco. E eles criaram aí um modelo de assinaturas, mas aí focado nisso, na profundidade do conteúdo, na análise de um mercado financeiro, que aí obviamente é de nicho, e você paga uma assinatura premium, né? A gente tá falando ali eu não me lembro agora quanto que tá, mas eu acho que é mais de $500, né? Então, assim, são esses. E aí depois, eu acho que assim, tá todo mundo buscando ainda um modelo que escale, né? E que principalmente pare de pé do ponto de vista disso que a gente estava falando agora. Fazer um jornalismo de credibilidade com responsabilidade não é barato. Não é barato. As redações ainda precisam de gente. A inteligência artificial, ela vai suportar muitas questões relativas à produtividade, com certeza, mas você não faz uma troca pela outra. Você pode tomar decisões, como o Washington Post fez, né? Não tenho mais a editoria de esportes. Layoff. Tirou 1 em cada 3. Então, esse é o momento, assim, né? Que eu acho que a gente está vivendo. Mas eu acredito, de verdade, assim, eu acho que a gente tem que, como líder, né, líderes, a gente tem que ser sempre otimista. Sim. Né? Eu tenho essa prerrogativa de olhar alternativas, né? O que a gente vai fazer? Né? Como que a gente desenha o modelo? Eu gosto de olhar para uma forma... Todos os negócios que eu trabalhei,
né? Quando eu tava lá, eu brinco, capinando o retail media. Ninguém queria saber de retail media. Mas por que tinha essa resistência? Daí a gente começa a falar de retail media, que é legal pra caramba. Por que tinha essa resistência? O pessoal falou, isso não vai dar em nada, não vai gerar receita, é mais trabalho pro meu dev, que já tá atolado. Não, eu acho que tinha uma, assim, eu acho que até tinha entender o que é retail media, né? Porque ele eu acho que é tão complexo, porque você começa desde o ponto de venda até o e-commerce. Começa no e-commerce. Começa no e-commerce. Vou dar uma breve contextualizada. O retail media, ele começou, na verdade, a Amazon, né, foi o primeiro player lá fora a entender, né, do ponto de vista online ainda, a gente vai chegar no omnichannel com a loja física, mas vamos lá, nos primórdios, 2011, de entender que tinha, assim, um grande tráfego, ou seja, tinha muitas pessoas ali, e que, naquele momento, a jornada, a tomada de decisão do usuário, ela estava o quê? Propensa à compra. Se ela estava lá dentro, eu tinha um tráfego gigante, tinha Mesma lógica do publisher, né? Mas é por isso que eu fui tocar o business de retail media do Meli direto da Abril. Eles queriam alguém de publisher, né? Que entendesse de mídia. Por quê? Porque é uma business unit apartada que todo varejo investe muito no próprio Google, né? Para trazer tráfego, aquela loucura. Mas aí o que você fazia com esse tráfego? Então você rentabilizava uma audiência que já estava lá e para as marcas, né? Para todas as marcas. Aí depois a gente fala das endêmicas e as não endêmicas. As endêmicas são as que vendem lá dentro. As não endêmicas, como um banco, por exemplo, que é um melhor exemplo, que não vende, mas está ali naquela jornada. Todas aquelas marcas tinham uma oportunidade gigantesca de se comunicar com esse usuário nesse momento, na jornada da compra, da tomada de decisão. Então a gente falava muito dessa coisa do topo do funil, quando o funil ainda existia, né? Não existe mais. Mas quando ele existia, né? O topo do funil, o fundo do funil. Peneira, não é mais funil. Agora é uma loucura, eu brinco, né? É uma pulheta. Eu nem sei mais o que é. Cada hora é uma coisa. É uma bagunça. Eu, na minha cabeça, fico imaginando. É uma bagunça, assim, vários pontinhos se cruzando, né? De forma não linear. Então, nessa época, a gente, né, era uma oportunidade, e aí o Meli também sacou muito rápido, e aí a gente começou a desenvolver, né, dentro lá do Mercado Livre, né? O mercado, que hoje virou Mercado Ads, na minha época era Mercado Livre Publicidade. E aí, assim, um foco nas marcas, né? E também um foco nos sellers, porque você pega o Mercado Livre com seus milhões de sellers, eles mesmos poderiam potencializar os seus anúncios, né? E aí começamos a desenvolver produto mesmo, o Sponsor Products lá dentro, né? Para que eles pudessem comprar os seus próprios anúncios para promover, e aí esse algoritmo estava relacionado, né, com todo o ecossistema do marketplace mesmo. É um negócio vendedor. Uma escala, porque você tem o cara que vende um produtinho aqui, é o cara que é um grande varejista, né? É um business sensacional, assim, eu sou muito fã, assim, acho que tenho muito orgulho de ter participado, assim, sabe, desses primórdios, e eu brinco, né, de estar lá capinando, porque tinha que contar essa história para as agências de publicidade. Eu lembro que em 2016, mais ou menos, eu fiz uma rodada com CEOs de agência, para dizer, gente, olha, deixa eu contar para vocês. Como vai funcionar isso aqui? O que é isso aqui? Né? E aí, respondendo essa pergunta, a resistência era de estar muito acostumado, né, com a mídia mais tradicional, ou com a mídia digital, mas a mídia digital de publisher, ou de olhar para esse canal do retail media como uma mídia só de performance, e que não é. Você pode construir marca lá dentro, né? Porque, de novo, essa jornada, ela é uma jornada, né? Você, usuário, você está ali no seu momento de tomada de decisão. Então, foram anos aí, né, navegando nisso. Depois eu fui para Americanas tocar retail media, aí sim a gente tinha também, eu cheguei a olhar produto e tecnologia também para ads, né, para os produtos, né, a gente tinha uma plataforma in-house bem bacana, e nas Casas Bahia também que eu toquei esse projeto, então passei ali pelos varejos. Veio da tecnologia do e-commerce e foi pro varejista, cara, hard selling. E aí, né, eu acho que teve um amadurecimento mais ou menos em 2020, eu acho, 2021, que Retail Media ganhou primeiro o seu nome e sobrenome, que antes era mídia no e-commerce, publicidade no e-commerce, ninguém entendia. Aí Retail Media ganhou, explodiu, acho que na NRF de 2022 ou de 2024, explodiu. E aí eu tive esse contato com esse universo da omnicanalidade, né? E ainda mais, não só no mercado brasileiro, mas no mercado brasileiro. Depois da pandemia, a loja física não morreu, né? Pelo contrário, ela se transformou, né, numa experiência.
E aí o Retail Media, ele ficou muito mais amplo, né? Muito maior. Porque aí você precisava, né, trazer o quê? O ponto de venda, né? O famoso trade. Mas o que é trade marketing? O que é Retail Media? Esses conceitos agora estão ainda, né, se achando, né? Eu acho que ainda existe... Se descobrindo. Existe ainda um entendimento, né? Para que as verbas... Tem trade que é muito offline ainda, né? E aí não tem como nesse mundo. O que é trade, o que é, né? O que é merchandising, o que é retail media, né? Dentro desses espaços físicos, né? E eu, particularmente, acredito que existe, sim, uma diferença, né? Eu acho que quando você vai para o mundo, para o universo da publicidade, né? Você tem toda essa lógica, né? Da mídia. Só que ela está no ambiente do varejo, né? E aí você tem que usar isso a seu favor, né? E principalmente eu acho que é de novo, eu falo muito de jornada. Para mim isso tá também, né, conectado, né? A jornada do usuário, né? Você talvez vai consumir, vai ver uma publicidade no app do varejo ou no site. Você quer comprar online, mas aí dependendo do produto, né? Quando eu tava na Casas Bahia, era geladeira, fogão. Aí você quer ver pessoalmente. Você quer ver, porque às vezes você vai comprar, né? A sua geladeira mais premium da sua vida custa alguns dígitos, né? Às vezes você não tem nem noção do tamanho, né? Porque por mais que tenha especificidade ali, você fala, tá, tem 3 metros por 2, eu não sei o que isso vai ser. Se cabe aqui mesmo, vou lá ver. Aí, e às vezes você vai lá na experiência, você vai lá ver e às vezes quer comprar no site, ainda assim. Tem isso. E aí o Retail Media aparece como uma oportunidade, pegar o exemplo da geladeira, para qualquer marca, indústria, tá se comunicando ali. Mas não só a indústria que fabrica a geladeira, qualquer indústria, se você for parar para pensar. Porque aquele é um target, né, que tá propenso, né, tá ali naquele ambiente, naqueles momentos, entendeu? Então, assim, você pega o banco, né, que é um outro exemplo, no mercado financeiro, pode se comunicar com a pessoa, naquele momento ela vai pagar, né? Vai investir, então acho que essa é a beleza do Retail Media, né, de entender esse entendimento de jornada. E aí, obviamente, a tecnologia acabou sendo, né, o grande fio condutor da escala desses negócios. Porque aí, Douglas, quando você pega o mercado mais varejista e os próprios e-commerces, né, é um negócio de margem muito alta, muito alta. A margem é muito alta desse negócio. Obviamente, tem o investimento que o marketing, né, faz para ter tráfego. Sim. Né? Aí você pode ter essa discussão filosófica. Ah, mas tem o investimento do marketing. Tá, mas ele faz o investimento para quê? Para vender produto. Certo? Ele tem que ter fluxo. Então, ele investe em volume de mídia digital para o quê? Para vender. Então, não é que ele vai parar para vender. Então, o aproveitamento disso e o aproveitamento de uma loja física que também custa é uma das belezas do Retail Media. Um negócio de muita margem. Por isso que todo mundo acordou. Começou a olhar e falou, eita. E passou a investir. Não, margens muito altas mesmo. Você sabe, o varejo sofre na margem. O Retail Media traz essa margem brutal. Muitos desafios de escala de negócio. E aí, eu acho que agora, como popularizou, todo mundo abriu, agora tem os desafios das RMNs, né? Que são as redes, né? Como que você cria networkings de Retail Media. Porque aí cada um criou o seu. Aí ficou uma loucura também. Mercado desunido. Aí cada um criou a sua plataforma, aí tem as plataformas terceiras que também estão tentando cumprir esse papel, que eu acho que são importantes também. Na Casas Bahia, eu brinco, eu já tive todas. Eu tive a de casa, a in-house, que eu cheguei, né, participei, liderei com um time de engenharia, e já também tive terceiro, que também funciona super, assim, acho que tem... Né, aí você vai... Tem bala de prata, né? O famoso buy-build, né? Você tem que decidir se você vai comprar ou você vai construir. Buy-build, eu acho que funciona muito pra gente refletir sempre nas nossas decisões sempre, né? De tecnologia. E a galera fala, não, vou construir eu mesmo. Muitas das vezes a solução é tão mais barata você pegando ali e organizando, faz o stackzinho ali e resolve mais rápido, já testa e põe em pé do que construir do zero. Eu sou sempre tendencioso a não construir do zero. No mundo que a gente está hoje, eu acho que a tendência de mais ninguém é construir do zero. Eu acho que agora com AI, acho que agora não faz sentido, isso vai mudar radicalmente e acho que vai acelerar todos os negócios, inclusive de Retail Media. Mas assim, o desafio agora para as marcas, aí pensando com chapéu de marca, né, de
de tomada de decisão sobre budget, né? Onde é que eu aloco, qual que eu aloco, qual o maior tráfego. Eu acho que existe esse desafio agora do mercado, talvez, se organizar um pouco mais. Porque tem muito, né, os grandes varejistas, mas não são os grandes, né? Você vê as farmácias, né? Estão com estratégias de retail media, né? Fortíssimas, né? Para pegar um determinado público e um determinado segmento, né? Outras empresas, a gente estava falando, né, nos bastidores, né? De tudo que imaginar, tá todo mundo agora que tem uma loja, varejo... Tá pensando nisso. Tá pensando em retail media. E não tá errado, eu acho que é um caminho. Acho que só o desafio é na outra ponta agora, né? Pra marca tomar a decisão, né? De onde que ela vai colocar, como que ela vai colocar, como que ela aloca o investimento. É mais um canal. É mais um canal. mais um segmento. Mais um segmento. A ser considerado. A ser bem considerado. Porque se você for parar para pensar nas techs, né? Os CPMs, os CPCs, os valores cresceram, né? Ficou mais caro. Então... É cada vez mais caro, né? É. Eu peguei, falando do OpenAI de novo, o CPM do ChatGPT, ele vai custar 63 ou 68 dólares. Pra ter uma noção, é mais caro do que um anúncio no Super Bowl, cara. Olha que doideira. Aí... Sem te dar os dados de atribuição, pra mim foi uma loucura, assim. Eles mandaram um e-mail pra eu testar, eu falei, cara, será? Deixa eu ver. Ficou tentado? Eu fiquei tentado. Eu adoro testar coisas, não sei você. Surge uma coisa nova, deixa eu testar. O único que eu fiquei com medo desses tempos de testar foi esse tal desse Moltbolt. Falei, cara, eu não vou pegar uma máquina só pra eu testar uma inteligência artificial, plugar um WhatsApp que não é o meu, com um Telegram que não é meu, com um monte de coisa que não é meu pra eu testar. É um parto fazer isso. Se for pra fazer, eu faria direito. Mas tem tantos dados que eu não posso compartilhar que eu fiquei com medo. Justo. De plugar tudo. Justo. Mas de resto, tudo que eu posso testar, até para prestar essa consultoria para clientes e ter essas conversas aqui, eu acabo testando. Porque eu acho que é aí que você vê oportunidades, é aí que você aprende. Se você não usar, você acaba não... Putz, isso daqui não serve para mim. Mas você já usou? Você já testou? E aí você tem a parte estratégica, que eu acho que esse é o grande pulo do gato. Tem um monte de ferramenta no mercado, mas vai funcionar para você? Que estratégia você tem daquilo dali? Porque a estratégia é o mais importante. Se você pluga uma nova tecnologia com uma estratégia correta, cara, é onde você vai ter escala. E eu acho que esse é o grande X da questão hoje, né? É tanta coisa diferente. Como que você, Ale, começa a se preparar, tipo, pô, vou focar nisso daqui, que eu acho que isso daqui tem a ver com a estratégia. Ou, vi isso, vai mudar a minha estratégia. Como que eu consigo pensar diferente agora? Como que é esse workflow seu? Foco é estratégia. Foco é estratégia. Né? Foco é estratégia, né? Ou estratégia é foco. É os dois, né? É os dois. Cara, eu acho que assim, esse framework, assim, de decisão, né? Eu até tava comentando com você antes da gente começar, né? No final do dia, a gente não tem mais uma previsibilidade das coisas, né? Tá muito difícil agora você tomar uma decisão baseado no seu histórico, né, de uma decisão de negócio ou uma decisão de carreira, que seja, baseado no histórico, porque o histórico não existe, não tem o histórico, tá? A gente está no meio da transformação. E aí a gente, né, tem um processo, assim, acho que bastante desafiador mesmo. E eu acho que ter um foco, conseguir colocar foco nas coisas, eu acho que já é um bom caminho, por mais que a gente não tenha certeza. Eu acho que a gente vai ter que se desamarrar um pouco das certezas que vai dar certo. Mas eu acho que você... Aí testando, né? Você vai testando, mas eu acho que assim, fazer essa análise, né, diretamente proporcional ali assim, tá bom, mas o meu core, onde eu quero chegar, a minha estratégia, eu tô olhando para isso, eu quero foco nesse tal usuário, eu vou testar isso, talvez não faça sentido. Então, às vezes tem que dizer, né, vários nãos para algumas inovações, né, e lá na CNN agora a gente recebe muita startup com inovações para o segmento. E eu sempre, né, faço um filtro no sentido assim, eu adoraria abraçar todas, né, mas não dá, a gente não consegue, a gente não vai se perder da estratégia, a gente tem que ter, né, a gente estabeleceu agora 2026, tem top 5 prioridades estratégicas. Cada uma delas tem um pilar que é AI, um pilar que é dado, um pilar que é content, né, com YouTube e outros 2 pilares. Se não tiver, de alguma forma, conectado com isso aqui e que vai proporcionar uma escala ou uma mudança
no negócio, na receita, não vai testar. Então, acho que o meu framework passa por isso. O foco, né, ele é, de certa forma, a sua estratégia. E a sua estratégia é, de certo, você saber, né, onde que você está direcionando, né? Não vai direcionar para tudo, talvez não chegue a nada. Mas eu acho que tem uma coisa que você falou que eu queria comentar, voltando ali nas LLMs, que eu acho que é interessante a gente estar desenvolvendo um projeto que é bem Próprio? Não. Bem novo, assim. Que é, todo mundo está falando da evolução do SEO pro GEO, né? O SEO, para quem, né, sabe, né, o Search Engine Optimization, né, é uma escola, eu diria que eu acho que é quase uma escola, né, porque são metodologias usadas há muitos anos já para você ranquear bem no Google, né, e você foi só atualizando isso. Um monte de agência só de SEO, cara. Exato. Focada nesse segmento. Exato. E aí agora que você não tá mais, talvez, ranqueando no Google? Talvez o Gemini, e se o Gemini lá no Google, não tô nem dizendo que você não vai entrar no Google, vai entrar no ChatGPT ou vai entrar na Perplexity, seja lá qual for. Mas se lá o Gemini já te dá a resposta. Então, de fato, o DEAL, ele serve, né? Hoje a gente tá desenvolvendo um projeto onde a gente tá numa parceria com uma ferramenta, onde ela gera milhões de prompts, e aí a gente trabalha com marcas para que as marcas, a gente tenha a credibilidade, né, de produção de conteúdo, e a gente produz esse conteúdo para que elas apareçam ranqueadas dentro das LLMs. Porque as LLMs, elas ranqueiam credibilidade. Então, aí o publisher talvez ganhe um caminho interessante. Elas ranqueiam fonte confiável. Elas ranqueiam contexto. E elas ranqueiam autoridade. Ah, mas SEO também ranqueia autoridade. Claro, eu acho que a gente não vai matar SEO, tá? Acho que SEO vive. Mas ele passa também por uma transformação. Eu acho que isso... Quando você fala do investimento em ads tão caro, talvez o investimento na lógica de deal, parceria com o publisher ou não, no nosso caso a gente está fazendo, mas não necessariamente. Você usa a reputação do publisher, né? E fica muito mais rápido o caminho do que você construir a própria. Exato. Porque demora até você construir um site seu, que você ganha uma relevância, ganha uma relação, exato. Você tem uma marca grande como a CNN te dando essa reputação, cara. É um projeto. Acho que é um baita no caminho. É um caminho que a gente tá já para lançar. Tá pra lançar. Tá, já estamos trabalhando nele, eu só não fui pra vir aqui contar a brincadeira. Em primeira mão. Em primeira mão, o jabá. Em primeira mão, a gente deve lançar em breve isso. Deve ir pra mídia já, logo. Me manda pra testar. Pedindo assim, me manda pra testar, quero ver como vai ser. Super. Quando a gente fala de inteligência artificial, como a gente vai usar isso na jornada, né? A jornada mudou muito. Tem certas coisas que você é impactado e quer consumir na hora. Tipo, a importância do OH nessa jornada. Às vezes você tá na rua, você viu de relance, mas você chega no escritório, putz, eu não lembro nem onde eu vi e entra num celular para comprar. Você nem lembra onde foi. Então, essa é a importância da jornada de você impactar as pessoas de várias maneiras. Às vezes eu tô lendo uma newsletter, vi um anúncio, ouvi alguma coisa ali que me interessou, uma nova plataforma, entro para ver qual é que é. E aí... põe no ChatGPT ou no Gemini e veja o que ele tá falando sobre. E aí ele me manda outros links. E aí você vê uma jornada que é tão complexa que eu acho que beira o impossível de você mapear hoje essa jornada do consumidor, que são pessoas completamente diferentes que estão fazendo essa jornada, que têm uma destreza digital totalmente diferente. Quando a gente fala de jornada, como vocês estão começando a mapear isso? De tipo, é o próprio consumo, eu tô consumindo desse jeito, vamos desenhar desse jeito. Tem um framework que vocês estão usando para mapear isso direito? São os dados ou é tudo isso junto? Tudo isso junto. Não, brincadeira. Eu acho que tem para mim, assim, na minha visão, hoje, né? Vamos falar de hoje, porque se a gente bota a data na nossa conversa, hoje, fevereiro de 2025. Você vê que o janeiro durou tanto tempo. Janeiro foi infinito. Independente de quando for ao ar a pessoa assistir, nada a ver isso que vocês estão falando. Então, vou fazer esse disclaimer, gente, porque tá mudando tudo muito rápido. Eu acho que hoje eu acredito nessa... De novo, eu acredito muito nessa intersecção dessas indústrias, né? Então, quando você pensa numa indústria do retail, por exemplo, que a gente sabe que as jornadas elas não são mais lineares, né? Você tem ali um entendimento e aí tem esse entendimento de como que vai acontecer
a compra agêntica, né? O Google lançou o UCP lá, que é o agente tomando decisão para você. Quando você vai para o universo da mídia, do consumo da informação, tá um pouco mais atrasado, digamos, né? De certa forma, não é tão muito diferente, que é exatamente essa história que você contou, né? Dependendo da pessoa, ela vai fazer toda esse caminho maluco que a gente, né, não consegue jamais mapear. Então, eu acho que do ponto de vista, né, acho que aí a gente tem 2 pontos de vista. Do ponto de vista de negócios, retail, publisher, qualquer outro negócio, né, que está nessa ponta aqui no mundo B2B, B2C, você vai ter que entender, né, cada vez mais dos seus dados, né, entender como que você, com os seus dados, consegue minimamente ir fazendo alguns trackings para você, né, conseguir minimamente, né, captar alguns desses momentos. Não vai captar todos, acho que também estamos juntos nessa. Ninguém vai. Não vai, vamos assumir isso, ninguém vai. Né? Mas minimamente você vai, né, trabalhando e por isso os dados são tão importantes. Mas aí tem um outro ponto de vista que eu acho que é legal, que também é parte aqui do teu conteúdo, que eu acho que é super legal, que é do ponto de vista da marca. Né? Eu acho que para a marca vai ficar muito mais desafiador, né? Com quem que ela vai, onde que ela vai, né? Quem serão seus grandes parceiros agora, né? Nesse processo, né? De entender essa jornada do seu usuário final. Você marca a indústria, né? Você marca de segmentos. Aí eu acho que é um grande desafio. Porque vai ser tanta plataforma, tanta coisa, né? Que vai surgindo todo dia. E eu acho que o Retail Media acabou que foi mais uma delas, né? Com todas as suas forças, né? Do fato do varejo ali, né? Da tomada de decisão de compra, mas foi mais uma delas. Que eu acho que as marcas que conseguirem montar, né? Um sistema absolutamente, né, inteligente, também nessa mensuração dos dados, mas com uma lógica talvez um pouco ainda mais de tecnologia, que eu acho que às vezes os departamentos de marketing, né, patina um pouco. Tem o departamento de marketing e tem o departamento de tecnologia. Quando tecnologia é visto como um serviço, né, uma prestação de serviço, complica até mais que o trade está do outro lado. Não está nem conectado também, que eu acho que todo mundo deveria estar. Tecnologia, marketing, trade e vendas. Todo mundo junto, cara. Aí o negócio começa a convergir, pensar em soluções que funcionam e tal. E eu volto ao início do podcast, que eu tava falando, né? Ser ponte. Você tem que ser ponte. Você tem que falar com o seu dev. E aí não precisa ser, não tô falando isso até numa posição só de liderança. Você tem que ser capaz, para qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, você tem que ser capaz. Se você não é o dev, não sei como é que é seu público de desenvolvedores. Tem um pouquinho também. Tem um pouquinho. Então, se você é o dev ou se você não é, né, você vai falar, entender que linguagem, como que está sendo feito, como que está sendo desenvolvido, entender de fato, entender de dados, né, ir a fundo, né. Eu brinco, eu tenho um tech lead meu super bacana, ele me disse, me dá um livro mais interessante que eu consiga ler sobre algoritmos. Aí eu tô lendo. Acho que depois eu passo o nome certo, mas Decifrando Algoritmos e tal, que é até com umas imagenzinhas, assim. Algoritmos for Dummies, né? Super legal, tô lendo lá. Mas cara... Né? E aí, ao mesmo tempo, você vai estar lá falando a língua do business, né? Que também não é essa receita, também não é só... estamos fazendo, né, 10 iniciativas de inteligência artificial. Que legal. O que elas estão fazendo? Qual é o impacto delas? Qual é o KPI delas? Às vezes não tem métrica. Esses dias a gente teve essa discussão no meu time ali. Mas a gente não tem métrica, então nós vamos criar. Então nós vamos a partir de agora criar 3 métricas para essa iniciativa. Senão a gente não vai fazer elas. E elas têm que estar de alguma forma impactando no P&L. A gente tem que falar disso também. A gente tem que falar da receita e do P&L. Da margem dos negócios. Então, essa salada, que eu acho que é um pouco do framework que nós, profissionais... Precisa hoje em dia, né? E ele é um framework vivo, né? Absolutamente. Cara, esse daqui, esse funil já não existe mais. Essa ampulheta já não existe mais. O que existe é a sua curiosidade e querer realizar coisas... com um track record, né? Tipo, fiz isso daqui, tem um KPI daqui, ele tá indo pra tal lugar. Porque se você não consegue mensurar, e obviamente nem tudo é mensurável, mas alguma coisinha daquilo você tem que mensurar. Nem que seja o custo que eu tô tendo e o quanto que aumentou de receita. Quando a gente fala de mídia, né?
dependendo da empresa, ela investe em todas as mídias possíveis e imagináveis, que eu preciso de um maior impacto possível da minha marca ela ser reconhecida. Você pega grandes, Unilever, Procter, eles têm muito essa mentalidade. Mídia, 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 mídia. Onde tem mídia nova, eu preciso estar. E aí você fala, tá, e esses dados todos que eu tenho, o que eu faço depois? E aí você vê tem até um episódio com a Carol, lá da P&G, que ela fala, que ela é VP de dados, ela fala, cara, olha como que a gente está ajudando o shopper. Sem Com dúvida. os dados que a gente tem aqui de indústria. Porque a gente conseguiu entender que se a gente não tem esses dados organizados, quem que vai ter? Porque a gente já está em todos os lugares, né? A gente pode ser o impulsionador dessa nova frente de entender o que está acontecendo e ajudar esse cara a vender mais. Ele vai vender meu produto, vai vender outros, vai subir a categoria. Sem dúvida. Eu acho que esse é o caminho de construir pontes, né? Que você tem esses dados meus, não é só meu. Vamos compartilhar de alguma maneira que não seja prejudicial e que a gente cresça juntos. Sem E dúvida. falando de crescer junto, pra gente fazer um wrap-up aqui e falar de liderança, que é uma das coisas que eu adoro falar, como que vê essa vontade de liderar? Onde começou a Alê como líder? Foi nato? Foi de esporte? Foi de criança? Foi desenvolvendo com o tempo? Como foi pra você? Não, olha, até você abrir um sorriso, porque uma das coisas que eu acho que eu mais gosto, assim, onde eu também me sinto muito feliz, assim, que é liderando times, né? Assim, acho que a minha liderança na escola teve lá aquela coisa, né? Líder de turma, sempre Líder gostei de ser líder da turma. No esporte também acaba ajudando a gente, né? Eu faço bastante esportes, apesar de não fazer muitos esportes em grupo, acabo que são os meus mais individuais. Mas eu acho que muito cedo, eu brinco, eu tenho uma grande amiga que a gente fala que a gente queria ser as estagiárias CEOs. A gente ficava, se estagiária, a gente não era chamada para umas reuniões, a gente ficava assim, cara, outra geração, né? Vou fazer os recortes aqui, mas a nossa geração é assim, né? Os millennials. Então a gente ficava assim, mas por que eu não tô nessa reunião? Acho que eu deveria estar. Eu sou estagiária. E aí eu lembro que quando eu virei assistente, eu ganhei o estagiário. Então eu já comecei a liderar. Já foi dali, só eu passei a fazer o caminho mais tradicional, né? De ir crescendo, né? Nas hierarquias e aí tendo pessoas. E eu acho, Douglas, que foi, e é ainda, tá? Uma das coisas que é de muito aprendizado contínuo. Mas assim, muito, e de muita humildade. Porque em algum momento, quando você ali tá virando, né, um gerente sênior, né, numa cadeira ali que ainda não chegou na direção ou na vice-presidência, pensando nas hierarquias mais tradicionais, né, em algum momento você pode pensar assim, tô bem, sou uma líder. Tem uma relação legal com as pessoas e, na verdade, você ainda não é, né? Você ainda está num processo de aprendizado profundo. Então, para mim, liderar é aprender o tempo inteiro, né? É, de fato, me conectar com o ser humano de uma maneira diferente, né? É muito mais escuta, né? Escuta. Muito. Escuta, presença, né? E uma presença diferente às vezes, né? Dependendo da pessoa, né? Tem uma pessoa que é mais tímida, então para ela estar ali falar com você é difícil, ela tá fazendo um esforço. Se você estiver olhando para o celular, você já perdeu a conexão. Tem outras pessoas que não, que estão só ali falando. Então é tão acho que transformador assim para acho que a gente, né, ser uma, e é difícil, né? É muito difícil. Consome, né, a nossa energia, o tempo. Mas também é muito, eu diria que é uma das coisas mais recompensadoras que a gente tem, é ver que resultados são atingidos porque você está com uma liderança ali minimamente fortalecida e que você vê que está cumprindo os papéis, né? Você vai vendo que as pessoas estão conectadas, você vai vendo que as pessoas querem trabalhar naquele time, né? Você vai vendo que as pessoas estão felizes, né? Então eu acho que você vai alcançando isso, mas também não pode relaxar. Né? Não pode relaxar, porque às vezes até esse relaxamento, né, que você fala, time gostoso, né, tá ali também, você tá perdendo também, né, é um negócio assim, muito contínuo, muito ativo, muita escuta, muita reunião, né, os encontros, né, as formas que você vai encontrando, e no meu caso tem uma coisa também que é bem interessante, assim, eu sempre acabei, né, nos últimos anos a ter uma liderança multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? São várias pessoas diferentes
e principalmente de vagas de carreiras diferentes. Skills diferentes. Skills muito diferentes. Então, pessoal de comunicação, pessoal de tech. É isso. Lá agora no meu time já aconteceu isso várias vezes. Não é a primeira vez. Agora eu tô já numa mais madura. Eu acho que tá mais divertido, assim. Acho que a gente tá. Mas é isso, assim. Eu tenho o desenvolvedor tech que tem um perfil, cara de produto. Aí tem uma pessoa que é o jornalista, o publicitário, venda, social. São tão diferentes entre eles. E a beleza da coisa é quando você fala, você vê assim que, poxa, eles estão trocando. Estão aprendendo um do outro. Isso pra mim é uma das coisas mais recompensadoras. E no final do dia, né, Douglas, acho que a gente também quer trabalhar com gente legal, né? A gente quer trabalhar com gente legal. Você sabe, a gente... Você tem orgulho do outro, né? Eu acho que isso é tão legal, admiração pelo outro. Você fala, pô, esse cara é tão legal, tá aqui. Você quer tá ali, sabe? Você tá com gente do bem, né? Que eu acho que isso é importante. O mundo corporativo, ele é duro. Mas o mínimo que você puder ali... Tem jogo político, tem mas que você puder ali com o seu time, sabe? Ser nice person, né? Que eu falo. E colocar isso, obviamente, com os resultados, vai ter a cobrança, né? Isso tudo acaba sendo mais interessante. E falando, né, a gente tá no fechamento, a gente falou muito de inteligência artificial, mas qualquer evento que você vai de inteligência artificial, não sei se você tem sentido isso, as pessoas só falam sobre confiança, sobre humanidade. Exatamente. No final do dia, todo evento que eu vou que vai falar sobre inteligência artificial termina nisso, na confiança, né? Trust, né? Então, assim... É que nem o Simon Sinek, ano passado, falou a palavra do século vai ser amizade. As pessoas estão perdendo a amizade, porque estão se isolando cada vez mais. Eu acho que é muito disso, né? Você tem um colega de trabalho que você pode transformar num amigo. Não é um amigo que você tem, óbvio que tem as suas nuances de amizade, mas é tão gostoso você construir algo com quem você realmente está engajado ali, estão os dois curtindo fazer aquilo, você cria um laço de confiança mesmo, que é isso que é necessário. E eu acredito, e assim, com os limites, né? Sim. Eu brinco, eu sigo todos os memes, eu adoro os memes que falam, né? Os memes... Festa da firma. Somos uma família, não somos. Fui recompensado, ganhei um bombom, eu adoro, me divirto com eles, eu adoro os memes pra eu estar sempre... antenada pra não fazer. Pra não fazer, principalmente. E pra também estabelecer os limites. Eu acho que cada um tem um tipo, né? Assim, cara, pra mim isso aqui é assim, ainda mais, né? As gerações diferentes, elas veem o mundo do trabalho, né? A relação do trabalho é diferente, eu acho que tem que sempre haver um respeito sobre isso. Mas, colocando essa camada, na verdade, cara, construir relações, né? Eu acho que a liderança é sobre isso, é sobre construir relações. Eu vou até puxar um adendo aqui do seu falando de liderança, que eu adoro muito falar sobre isso. É você se doar cada vez mais para as pessoas que estão com você. E não é as pessoas que estão te servindo, é você servir. É um ato de serviço. De você fazer aquela pessoa ser melhor e deixar ela fluir. E você é do seu jeito e a pessoa daquele jeito. Não espere que ela seja igual a você. Acho que esse é o primeiro... one-on-one de liderança, não espere que seu liderado seja igual a você, que ele trabalhe igual a você, que ele faça as mesmas coisas que você, que esse daí é o desastre que acontece no mundo. Total. E eu também tenho um grande aprendizado que esses dias eu falo muito com os meus diretos, eu falei, gente, já errei muito nisso. Às vezes você quer mais, você quer pela pessoa, né? Então por isso essa coisa da escutativa, né, de entender a pessoa, né, que é isso que você falou, são visões de mundo diferentes, né, vieram outras, né, perspectivas diferentes, então tem essa visão também não julgadora, né, assim, né, não julgue, né, esteja aberto para isso, que no final do dia você vai tirando o melhor de cada um, né, claro que quem quer, eu acho que tem isso, tem que querer, eu acho que para mim tem uma prerrogativa, a pessoa tem que estar afim, né? Tem que estar afim, né? Exatamente. Eu sempre falo, você quer oportunidade? Te dou, mas você tem que querer de verdade. Né? Tem que querer. De alguma forma você tem que querer. Não adianta, né? Também, né? Você não precisa ser um maluco, né? A gente não tá falando de workaholic. Né? Todo mundo trabalhando 24/7. Não é sobre isso. Não é. É querer fazer a coisa diferente. Com certeza. Obrigado, Ale. Foi demais o bate-papo aqui, viu? Foi muito bom. Obrigado, viu? Adorei ter vindo. Adorei o convite. Obrigada. E você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos, assiste a CNN, não importa a plataforma, e até a próxima.